Mas, aproveitando que o tema é IA generativa, pessoal, isso daqui tem uma aplicação gigante. E eu quero abrir a nossa apresentação com um vídeo que eu não sou editor de vídeo, não trabalho com marketing, não trabalho com cinema. Eu, em 2 horas, com IA generativa, consegui fazer. Então, isso daí também é uma tecnologia que veio para democratizar o acesso e expandir a criatividade de nós, que, assim, muitos pensam, a IA vai tomar meu lugar. Não, ela está aqui para ser uma ferramenta para a gente expandir os nossos horizontes, ok? Aqui na Elo, a gente começou a utilizar inteligência artificial mesmo em 2018. Foi quando a gente começou todo um piloto, inclusive com outro parceiro, que era a IBM. A gente usou o Watson lá nessa época. E, naquela época, a gente utilizava modelos a partir de linguagem natural, que, como o nosso amigo Fernando falou, a forma de se treinar a IA naquela época era bem diferente do que agora. O que a gente fazia? A gente tinha que pegar um monte de palavras, um monte de texto e falar para ele, ó, isso aqui, esse texto grandão significa tal coisa. Não satisfeito, vocês advogados são muito criativos na hora de escrever, a gente tinha que pegar ainda mais uns 20, 30 documentos com a mesma frase, que teria o mesmo significado, escrito com palavras diferentes, e falar para ele, ó, isso aqui também é a mesma coisa. Então, o tempo de treinar esse modelo sempre foi muito alto, e a gente teve que treinar muitas coisas por palavra-chave. Mas, naquela época, já era uma inovação. Fomos a primeira empresa que colocou inteligência artificial no fluxo aqui das informações no jurídico. Isso daí trouxe algumas aplicações com insights, a parte de encerramento de processos, que até hoje roda muito bem em vários clientes. Começamos a estruturar alguns dados na leitura da própria inicial, onde a gente começou a entregar processo com um pouco mais de informação qualificada. Tá? Então, muitos de vocês que utilizam aquela captura de processos, ali tem um pouquinho de inteligência artificial também, justamente para identificar o CPF e tudo mais, a gente utiliza essa parte de linguagem natural. Ok? Nessa jornada toda, de lá para cá, a gente foi expandindo esses modelos, ganhando mais corpo neles, e também foi trazendo mais tecnologia. A gente conseguiu fazer um Big Data de insights jurídicos hoje, que tem clientes que utilizam isso para controlar toda a pauta de audiência deles. Então, a própria ferramenta ela identifica todas as audiências, marca as audiências diretamente dentro do processo, ela identifica se teve algum alvará expedido naquele processo, ele já cria esse insight dentro do sistema. A gente também automatizou a entrada de processos direto na base, cadastrando essas informações, as informações judiciais, né, que são mais fáceis de se identificar ali numa inicial de um processo, como as partes, a data de ajuizamento, o valor da causa, informações como os pedidos, quando ele vem bem descritinho, né, porque tem advogado que ainda coloca lá, pede 3, 4 coisas na mesma frase, né, então aí dá um trabalho para a gente. E nisso a gente foi crescendo ao ponto de chegar agora, em 2014, 2014. Lembrei de quando eu entrei na loja, gente. Não, agora em 2024, quando a gente iniciou os nossos testes efetivos com IA generativa.
Aí você me pergunta, Felipe, mas só agora que vocês viram isso? Não. O ano passado inteiro tem gente na equipe que paga a licença do ChatGPT 4 para poder ficar brincando ali e entender como funciona. Então, a gente testou muita coisa, só que foi nesse ano onde a gente conseguiu chegar em ferramentas realmente com potenciais para aderir ao nosso negócio. Qual que é o nosso negócio? Como o Marcelo falou, não é para potencializar o negócio da Elo. O nosso negócio é potencializar a operação jurídica dos nossos clientes. É trazer valor agregado na operação jurídica. Então, todos os nossos clientes que já têm uma automatização de cadastro, todos eles falam, pô, está muito legal, mas seria legal ter isso aqui também. Seria legal começar a ler os fatos do processo e começar a identificar mais informação. Trazer, o que de fato gerou esse processo? O que aconteceu naquele dia? O que ele está reclamando? Por que aconteceu isso? Aquele pedido que ele está pedindo hora extra foi porque realmente ele trabalhava mais? Na ata de audiência, não tem como ler alguma coisa ali na ata de audiência para descobrir se no testemunho da pessoa ela está enrolando o juiz, está falando alguma coisa ali que a gente possa usar para melhorar a nossa defesa. Então, tudo isso a gente começou a testar em larga escala esse ano, mas tendo progresso. A gente testava antes, mas ainda estava muito incipiente, e esse ano a gente começou a ter progresso. E aí foi nesse momento que nós falamos, agora sim, nós temos uma ferramenta robusta para a gente começar a colocar nas operações jurídicas e demonstrar para os nossos clientes. Tá? Então, nesse ano, é a nossa grande novidade, a IA generativa, e não poderia ser diferente. Nos slides que eu vou falar de IA generativa, a imagem também é gerada por IA generativa. Tá? Então, nesse ano, a gente quer mudar a cabeça, não só da Elo, mas de todos vocês, provocando vocês a pensarem o que vai trazer mais valor na tua operação. A gente consegue trabalhar com esses modelos, gerando prompts específicos para cada negócio e trazendo informações reais, factíveis, para poder diminuir aquele trabalho maçante de cadastro de processos, que ainda tem muita gente que tem partes operacionais que ainda tem risco de falha, interpretação. Eu tenho aqui um caso mesmo com a Sicredi, que a gente implementou lá a seleção de causa raiz, e foi muito difícil para fazer isso. Por quê? Eles falaram que se eu colocar 3 pessoas diferentes para ler o mesmo processo, cada uma fala uma causa raiz diferente. E aqui a gente consegue extrair algo mais coeso e começar a dar um contexto melhor para as coisas e uma qualidade, uma classificação, que aí permite você chegar num nível de maturidade na tua base, onde você consiga realmente tirar os seus indicadores. Que eu acredito que no final de tudo isso, qual que é o grande valor? É você olhar para um BI e ver realmente a tua base ali toda classificada corretamente para você olhar e tomar suas decisões. Tá? Qual que é o potencial da IA generativa aqui, que nós vimos aqui no nosso universo, e o que nós queremos trazer de mensagem? É aumentar a nossa capacidade da entrada desses processos, ter mais qualidade na base de vocês, tá? Ter mais qualidade não só em quantidade de informações extraídas, mas a granularidade do dado específico ali ser limpo o suficiente para você tomar diversas ações com ele. Interpretar documentos. Quando eu falo documentos, também não é só inicial de processo. Eu sei que a gente foca muito nessa entrada de processos dentro da base, mas nós testamos ata de audiência, sentença, contratos e uma infinidade de outros documentos. Então, a gente está falando de uma larga escala, como o Fernando falou, sem eu ter que criar um modelo para cada uma. Que antes, com a NLP, a gente chegava com a continha para o cliente na hora de fazer o projeto, né? Chegava com a continha salgada lá para poder treinar um modelo. Isso daí hoje acabou, porque a gente tem uma facilidade aí com a IA generativa e o RAG. Tá? Tratar ações em larga escala. Quando eu falo isso, gente, pensa naqueles dados que vocês ainda trabalham com integrações, e dessas integrações você ainda tem que interpretar dados para poder tomar decisão dentro do workflow. Aqui a gente consegue fazer isso. Então, todos os documentos que vocês pegam em integrações lá, sei lá, folha de ponto, atestado médico, a gente pode começar a trabalhar com isso aqui também. Tá? Ajudar a gerar um dossiê para gerar subsídios para defender um processo. Tá ok?
tratar áudios e vídeos, transcrevendo textos. Com a vinda da pandemia aí, quantos tiveram aí um aumento nas audiências que são online, virtual, né? Isso daí gera um trabalhão para você depois pegar um vídeo, ficar olhando lá e gerando um resumo do que aconteceu dentro daquela audiência, para você ter um documento onde compartilha com todos, para poder seguir com o processo. Aqui a gente vai mostrar também essa tratativa, conseguir pegar uma audiência, um vídeo ou um áudio, conseguir transcrever e depois, em cima dessa transcrição, conseguir tirar a informação dali de dentro. Gerar conteúdos e informações diretas que possam ser resumidas. É bem isso o nosso foco. Quando você fala ali dos fatos do processo, quantas coisas que o advogado coloca ali. Ele começa, ele trabalhava, ele acordou numa manhã de segunda-feira, com o sol raiando, ele foi, pisou em falso na rua, virou o pé, foi para a empresa mancando, chegou lá, sentiu muita dor. Então, ele conta toda uma historinha. Aqui a gente sintetiza para poder ir na raiz mesmo da causa e ali te trazer uma informação muito mais qualificada, em vez de você ficar lendo todo aquele texto moroso. Tá? E muito mais. Tem muito mais aplicações. A gente quer realizar com vocês hoje o que está pronto, que a gente consegue aterrissar. Depois disso, a gente pode abrir discussões para mais coisas que ainda estão por vir. E o que a gente quer trazer com tudo isso para vocês? Não vou falar apenas que é ver vocês felizes, né? Mas é trazer ganho de produtividade na veia. Tá? Maior assertividade, que é a informação ser assertiva, não é trazer uma informação que foi pega a esmo ali na classificação do processo. Não, é uma informação assertiva. Agilidade, economia de tempo, a qualidade do dado, tá? Padronização dos dados, que é acabar com aquele monte de São Paulo com letra maiúscula, São Paulo com letra minúscula, né? Acabar com isso. Às vezes tem São Paulo no Ceará, você já viu isso daí também? Segurança, gente. A Elo ela tem investido demais em segurança, tá? E não por menos, toda essa estrutura que nós construímos e toda essa extração e inserção de dados na base de vocês é tratada dentro da camada de segurança da Elo. Nada, até a Tatiana aqui, ela pode assegurar para vocês, porque isso daí é auditado por LGPD e tudo mais, e a gente está compliance. Tá? E garantindo a integridade de informação. O que é isso? Uma coisa que eu sempre falei na Elo, a gente não pode chegar e mostrar a mágica pronta. Até porque advogado não acredita, né? Se a gente falar, não, aqui está aqui bonitinho, o advogado não acredita. A gente mostra a mágica, mas a gente mostra de onde veio. Tá? A gente assegura, a gente mostra todo o processo e garantindo a integridade da informação. Ok? Vou trazer um exemplo prático aqui para vocês. Primeiro, para vocês terem uma noção de como isso daí vai aparecer dentro do sistema. E depois a nossa amiga Núbia aqui da nossa equipe vai mostrar ao vivo. Mais legal ainda. Tá? Ué, eu fiquei sabendo que eu tinha que agradar alguém. Eu falei, vamos lá. Bom, as partes grifadas são partes onde a gente criou o prompt. O que seria o prompt, Felipe? Vamos realizar isso. Se eu entrar no LinkedIn também, tem um monte de gente falando sobre prompt. Isso daí vocês vão cansar de saber. Mas o prompt é instrução. Como o Fernando falou, antigamente eu tinha que pegar várias palavras-chave, ficar juntando elas em frases e treinar o modelo para ele identificar aquele padrão. Hoje não, eu passo um documento e eu passo uma instrução. O que seria uma instrução? Basicamente uma pergunta. Pode não ser uma pergunta, mas pode ser uma diretriz direta do que você quer extrair. Mas, inclusive, você pode até passar exemplos. Eu quero que você extraia essa informação dessa forma. E ele vai buscar dentro desse documento o que você instruiu ele. Então, a gente grifou aqui para vocês verem que realmente é verdade. Nós não estamos só fazendo mágica, não. Tá? Então, tudo isso aqui a gente criou um prompt específico pedindo as instruções do que ele deveria tirar. Então, primeiro, a parte das partes,
Isso daí é uma coisa importante no RAG, né? Que estava lá até no teu slide lá com o Llama Index, que a gente pega as informações, porque um processo é muito extenso. Então, pega uma IA e fala assim, ó, lê ele inteiro. Não, a gente quebra e fala assim, ó, informações da parte estão aqui, ó, na primeira página. Então, a gente também dá o fragmento de texto para ele poder ser assertivo. Tá? Passamos na GenAI, tela do sistema, tá, gente? Não estou fazendo fake, não. Tela do sistema. Então, ó, já me trouxe quem é a empresa certinha, a parte contrária, CNPJ. Eu falei numa parte, eu devia ter clicado na lupinha ali, que ele ia trazer os dados do endereço e tudo mais certinho, mas eu mando para vocês uma outra oportunidade. Traz ali o advogado, as outras partes, tudo certinho. Próximo. Ó, dos fatos, que é a parte mais difícil hoje de fazer, tá, gente? A gente grifou aqui dos fatos o que seria mais importante, inclusive dos fundamentos jurídicos ali que foram usados, porque o advogado agora ele fala, eu estou pedindo isso por tal coisa, né? Quero usar esse código do consumidor, quero usar essa lei e tudo mais. Passamos na GenAI, e aí, ó, dentro do sistema, ele me trouxe um resumo, e outra tela eu vou trazer sem o texto cortado, tá? Me trouxe o resumo, a causa raiz. Isso daqui é um combo, tá, gente? Não é campo de texto livre, não. Então, a gente consegue trazer e selecionar o combo que vocês têm dentro do sistema. Tá? Produto, ele traz ali, ó, foi um refrigerador na marca tal. Local da compra foi uma loja física. Isso é uma instrução que a gente consegue passar. Inclusive, a gente, em casos que a gente testou em casos de banco, a gente passou lá, identifica, teve fraude? Ele consegue identificar, sim, teve fraude no cartão de crédito, ou então foi uma fraude que foi por telefone, ele pega o 0800, o número do telefone que foi utilizado para a fraude. Tá? Data da compra, valor do produto, protocolo do atendimento. Isso daqui é muito legal. Ó. Se você voltar aqui, ó, ele tem aqui a ordem de serviço. Que ele entrou em contato e gerou uma ordem de serviço por conta do defeito do produto. E ele pegou lá ó, o protocolo certinho. E pegou ó, todas as legislações utilizadas na fundamentação, ele pegou todos. Ó. Aquilo ali ainda dá para enxugar e fazer a informação vir mais concisa, mais resumida. Tá? Uma outra parte legal, ó, dos requerimentos. Aqui ele começa a fazer os pedidos, né, que é a indenização, danos morais, valor 15 mil, valor da causa. Passamos na GenAI. Está aí os pedidos com os valores também no processo. Tá? E os pedidos não são texto corrido, são aqueles pedidos que vocês selecionam no combo do Elo. Tá? Então, como eu falei, base limpa, informação íntegra, isso tudo preenchido pela GenAI. Óbvio, a GenAI ela não comunica diretamente com o Elo. A gente tem uma camada onde a gente pega o resultado dela e trata. Por quê? Cada cliente, aquele danos morais ali, é um ID diferente no sistema. Então, a gente faz toda essa transcrição para a base de vocês. Tá? Agora vem a parte mais legal, aqui, ó, que você vê ó, a ficha do processo inteiro. Está tudo aí. Ó. Localização do processo toda preenchida, tipo de ação identificado, ação de indenização por dano moral, material e moral. Todas as informações, tudo certinho aqui. Deu trabalho, gente, mas a gente conseguiu realizar algo muito bacana, tá? E aterrissar. E agora vou mostrar para vocês, ó, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, Núbia. Vamos pilotar aí. Tem um microfone aí para você já. Pronto, gente. Estão me vendo bem? Perfeito. Bom, vou rodar aqui. Vou ficar meio que tirando o microfone, tá? Um segundo. Vocês vão ver literalmente por trás dos panos, tá? Eu mostrei aqui a relação do documento com o sistema Elo. Aqui vocês vão ver por trás dos panos, ou seja, é a aplicação realmente trabalhando, tá? Exatamente. Então, aqui a gente tem uma petição inicial, todo mundo familiarizado, né, com a petição inicial. Que nem o Fê tinha falado, a gente grifou, né, deixou mais realçado os tópicos, os pontos que a gente quer abordar. Mais perto? Bom. Que a gente quer abordar. Então, qualificação das partes, quem que é o autor da ação, que é o Vitor nesse caso, a parte contrária, e aqui o breve relato do que aconteceu com a história de Vitor. Tá?
Aí, peraí, deixa eu vir para cá. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Pegamos essas... Vou mostrar o nosso promptzinho Ah, primeiro. é verdade. Olha só, eu acelerado aqui, gente. Ó, gente, isso daqui é o que eu falei de prompt, tá? Então, aqui, ó, é como a gente, aqui, eu e a Nubia, a gente vai interagir com a IA generativa, tá? Então, primeiro a gente fala qual é o campo que a gente quer, que aqui no caso é o rito, o que a gente espera dele e qual que é a orientação. Eu quero que você me traga o tipo de procedimento ou rito processual adotado no processo. Só passei uma instrução. E ele vai buscar essa informação sozinho. Isso. Que nem aqui, ó, parte de tipo de ação. Categoria ou natureza da ação judicial. É a instrução que eu passei para ele. Vai mais para baixo lá, é um campo um pouquinho mais complexo. A parte de campos específicos, aqui, eu acho ó, que é interessante. Olha o fato aqui, ó. Falei para ele aqui, ó, me traga a descrição extremamente reduzida, utilize poucas palavras, apenas as mais importantes que indicam juridicamente o pedido em si. Então, eu passei uma instrução para ele, só falei o que ele tem que fazer. Ele vai ler o processo sozinho e vai trazer a informação. Isso. E até pensando, nessa petição, era focado para um varejo, correto? Então, a gente especificou aqui nos campos extras, focando muito em categoria de produto, a marca do produto, o modelo do produto. Então, aqui nesse campo extra é onde a gente personaliza para o negócio de cada cliente. Então, para um banco vai ser, pegue a conta corrente. Para a MRV vai ser, eu quero o empreendimento, eu quero o bloco, a unidade. Se foi financiamento, se pagou à vista. Bora, só fazer o drive. Bom, então... Aqui, ó, nesse caso ainda é legal, ó. Qual o produto sendo mencionado na ação? Ainda eu posso passar, ó, no caso de uma telecom, eu posso passar aqui exemplos do que eu quero. Se ele é telefone fixo, internet, telefonia celular, ainda passo exemplos do que poderia ser. Exatamente. Então, marca produto, modelo, valor, local da compra, se foi física, loja online, todas as informações. Agora pode mostrar agora como ele saiu. Como sai a informação. Primeiro, a gente pega o conceito de causa raiz do cliente para poder passar a instrução para ele, né? Então, no exemplo de aqui do varejo, provavelmente vai ser uma reclamação de algum produto que ele comprou ou não entrega do produto, alguma coisa relacionada a isso. Em uma outra empresa, provavelmente, que nem no da Sicredi, tem negativa de crédito. A gente tem que estudar a árvore de cada cliente para poder adaptar o prompt para ele poder trazer informação. Eu preciso saber, dentro do teu combo lixo, o que faz você definir cada opção daquela. Por que essa opção aqui é uma fraude? Ela é fraude porque esse número de contrato não existe. Ela é fraude porque esse CPF não existe. Então, a partir do momento que eu tenho essas regras, quando vocês me entregam, aí a IA consegue matar o problema. Então, um projeto desse, a primeira parte dele, de implantação, é o que eu extraio do dado e, segundo, como é que eu entendo o dado que eu vou colocar lá dentro da tua operação, porque é o teu negócio, né? E, no teu caso, você pode ter o teu negócio de telefonia, o teu negócio de aérea, o teu negócio de terrestre, o teu negócio de locação de imóvel, de locação de imóvel. E aí, esse deparo da combo é que eu preciso de ajuda. Nós estamos até num projeto aqui, o Gui até nos ajudou aí essa semana, né, com a Azul, exatamente de nos explicar um pouco o combo dele de objeto sobre objeto ali. A acurácia é o seguinte, a acurácia da IA, se a gente entrar nessa discussão, a gente entra num nível acadêmico que nem no nível acadêmico a resolução de acurácia ainda é bem resolvida. Tá? O que a gente faz aqui, a gente trata essa informação por semelhança. Então, eu vou pegar todas as tags que você já tem no teu sistema e vou comparar com o resultado da IA. E aí, nisso, a gente dá um match com a opção que você tem dentro do combo. Tá? Mas vou mostrar aqui, Nívia. Bora lá. O que ele extraiu desse processo então, aí. Deixa eu descer aqui um pouquinho mais. Bom, o que extraiu desse processo de uma petição inicial? Trouxe aqui o rito, então, procedimento comum. Trouxe aqui a parte também do tipo de ação, que era uma ação de indenização de danos morais e materiais. A vara, que é uma vara única. Trouxe mais, então, a qualificação das partes, aqui certinho, todos os dados que constam na petição inicial.
Inclusive o endereço ali das partes. Tudo. O advogado da parte autora, as informações do réu, todas as informações que constam realmente na petição inicial. Da parte dos fatos, então, o que aconteceu com a história de Vitor, que foi a compra de um iPhone, está aqui a informação, tanto a parte, os fatos ocorridos, tanto a parte aqui do resumo e a data do ocorrido. Que é mais campos extras, então aqui é o que a gente tinha conversado antes, do produto, o canal de comunicação, o número do protocolo que aconteceu, então isso é interessante até internamente para verificar, para consultar a busca de subsídios também, né? Categoria do produto, marca. O legal aqui, ó, ele trouxe o defeito, ó, problema de foco nas câmeras. Exato. Então a gente pode focar nessas coisas. Ó, tá vendo? Estão vendo? Melhorou? Melhorou? Ai, gente, ótimo. Sobe um pouquinho lá nos fatos para o pessoal ver. Olha aqui, ó, pessoal, uma coisa bacana que a gente fez. Desce um pouquinho. Uhum. Uma coisa que a gente fez bacana aqui. A gente pediu para ele trazer o fato de duas formas. Ele trouxe um resumo, que é aqui em cima, e uma forma mais resumida ainda. O que a gente pode fazer com isso? Essa informação pode ser uma informação que você vai colocar lá num campo texto, né, resumo dos fatos, e aqui pode ser uma informação que você vai colocar num campo de classificação para o teu BI. Então, a gente consegue modular a mesma informação de formas diferentes, onde uma pode ser um texto um pouquinho maior para poder explicar um pouquinho mais aquela ação, e outra menor, que é onde eu posso usar ela como classificador para usar indicador dentro do BI. Tá? Isso mesmo. Bom, campos extras. Estão vendo agora, pessoal? Tudo certo? Boa. Então, descendo um pouco mais da parte da fundamentação, que o Felipe tinha mostrado lá nas telas também, a gente traz as informações aqui, com a legislação também, e a jurisprudência utilizada. Nesse caso, por exemplo, utilizar uma jurisprudência de 2017. Então, traz a informação, qual é o número do processo da jurisprudência utilizada, e aqui a parte dos pedidos. Tanto os pedidos completos, quanto o pedido resumido. Ele em tópicos. Quando o pedido consta algum valor, aqui abaixo aparece qual é o valor do pedido. Então, consta de forma muito detalhada, muito simplificada mesmo, e muito visual. Ele também tem uma feature dentro dele que a gente consegue categorizar os documentos. Sim. Sim. Muitos desses documentos vêm um sumário. O sumário ajuda a ter um radar. Mas, se não tiver o sumário, a gente consegue, pelo entendimento do documento, título e tudo mais, a gente consegue fazer a distinção de cada documento e também categorizar ele. Identificar os documentos, sim, e trabalhar, inclusive, como se fosse necessário fazer todo um resumo do processo inteiro. Imagine você pegar um processo inteiro, lá no PJE, e mandar ela ler e faça o resumo inteiro do processo. Ela vai te falar o que foi o pedido, o que foi a sentença de primeiro grau, o que foi, se teve embargo declaratório, qual foi a decisão de embargos, se teve recurso, se foi nominado, especial, extraordinário, sei lá. Ela vai te trazer tudo isso em detalhes. Só que, quanto maior o meu processamento, e aí o time Oracle pode me ajudar, quanto mais GPU, é igual gasolina. Quanto mais gasolina, mais caro. E aí é o modelo de negócio, que ele não é laureano, ele é... Quanto maior o processamento, igual o carrinho de Fórmula 1, né? Por isso que a Red Bull anda bem, né? Sobre o cadastro da inicial, é possível também fazer a leitura de eventuais imagens que estão tanto na inicial como nos documentos, para pegar, por exemplo, data de validade, lote? Sim. Nos nossos testes, a gente também trabalhou muito com a CR. Tá? Então, tem uma camada, primeiro, de identificar essa imagem, tratar ela para texto e trazer essa informação depois classificada. A gente trabalhou com, só para você ver, trazendo o número de nota fiscal e lendo a nota fiscal que estava com imagem anexa dentro do processo. Então, isso daí é possível, sim. Tanto que também a gente testou ele reconhecendo documento mesmo, que a pessoa escaneou, RG, carteira de motorista, a gente consegue reconhecer o padrão do documento também e depois passar o ACR. Se for uma imagem, por exemplo, de um produto, também consegue fazer toda a leitura? Sim. Isso daí, óbvio, depende sempre da imagem e da qualidade dela para se extrair informação. Tá? Isso daí é bem importante. Sim, uma sentença. E aí, o que a gente destacou? Aqui a parte da... Qual que é o tribunal, qual que é a vara, número de processo, as partes, tudo certinho. E aí a fundamentação, então, quais eram os pedidos tanto na contestação quanto na inicial.
e se foi rejeitado ou se foi aceito, foi deferido, né? Foi, no caso, o resultado, né? Exatamente. Eu vou descer só para mostrar para vocês aqui abaixo também. Então, a parte também até da fundamentação utilizada, da legislação utilizada. E aqui embaixo nós temos a decisão. Então, nesse caso, foi julgada procedente em parte. Tá? E aí, peraí, cadê? Nós temos o nosso prompt. Vou subir. O que a gente pede para a IA fazer? O que ela pede para o que a gente pede para ela extrair de informação? A gente pede a informação tanto do juiz, então está aqui a informação de juiz, para saber quem que é o juiz daquela comarca, saber também o órgão julgador, a vara, a cidade, todas as informações de processo, as partes, diferente da inicial, não vem CPF, CNPJ, porque não tem isso na sentença. Fundamentação, então, descritivo dessa fundamentação. A parte também é bem mais resumida da fundamentação. O deferimento, então, se foi deferido ou indeferido. O tópico da decisão, então, se foi uma decisão, deixar essa decisão mais resumida, mais enxuta. A fundamentação, então, e a legislação utilizada. Depois, o dispositivo. Focando muito no resumo do dispositivo, o julgamento, se foi procedente, improcedente, procedente em parte, se foi extinto sem resolução de mérito, custas, valor de sentença, prazo, se houver, já na sentença. Então, isso que a gente vai pedir para a IA trabalhar, para trazer as informações para a gente. Perfeito. Tá? Sentença, aqui extraída, utilizando a IA, então está aqui certinho. O nome da juíza, o rito, o órgão, a vara, todas as informações que constam, de fato, na sentença, já consta aqui para a gente de forma extraída. O autor da ação, o réu, quem são os advogados que constam nessa sentença. E, nesse caso, tinha um perito também na sentença. Então, ele traz todas as informações das partes. A fundamentação, então, focando, acho que nessa parte que a gente mais tem interesse em saber. Sim. Então, a decisão, o resumo dela, se ela foi rejeitada nesse caso, ou deferida, né? Foi indeferida ou deferida. No caso aqui, ó, tem muito cliente que coloca a justiça gratuita como um pedido lá do processo. Né? Então, aqui, ó, o resumo da decisão, e a decisão aqui poderia ir num campo de observação ali do sistema, e o deferimento aqui, ó, ele vai naquele resultado, motivo, que a gente tem lá, quando vocês pegam cada pedido lá, vocês falam, qual é o resultado desse pedido? Esse daqui foi rejeitado e foi indeferido. E a gente faz esse parse para dentro do sistema. Então, a mesma informação a gente consegue tratar ela de 3 formas, onde você pode utilizar em 3 lugares diferentes dentro do sistema. Isso mesmo. E aqui abaixo, então, tivemos alguns deferimentos e deferimentos. Então, aqui da adicional de periculosidade, por exemplo, aparece aqui que foi deferido pela juíza Ana Paula. Então, descer tudo aqui para vocês. Fundamentação utilizada na sentença, também consta aqui, e a legislação. Logo abaixo, o dispositivo. Então, está aqui que foi procedente em parte com as custas processuais e o valor de sentença. Tá bom? Então, para vocês verem, essa IA ela não está enviesada para ler um tipo de documento. Ela lê qualquer tipo de documento que você passar nela, desde que a instrução esteja adaptada para ler aquela informação e te trazer o resultado desejado. Por que o campo do prazo não está preenchido aí, mas ali no dispositivo ele traz o prazo de 8 dias? É alguma coisa que não... É algum ajuste no prompt que precisa ser feito para ele ler aquela informação. Tá, e aí uma outra coisa também, até para a gente já pensar no para frente. Quando a gente fala do prazo, a gente também tem que atrelar o prazo à publicação da decisão. A IA vai ter esse parâmetro para trazer a publicação e eu já ter, por exemplo, pensando em ELO, um fluxo dentro do ELO para me gerar guia de pagamento de custo ou condenação? Nesse caso, a ELO ela tem vários outros serviços que são para justamente tratar toda a vida do processo. Tá? Aqui a gente está passando um exemplo do que seria a leitura da sentença. Só que a publicação ela vai vir por outro canal. Então, nós temos um outro serviço que faz a captação da publicação, e ele também categoriza isso e aí ele te traz esse insight. São todos serviços complementares. Não, tá? Tudo bem, Filipão, mas, por exemplo, o Insights é excelente. Aí, para mim, o Insights já não está fazendo uma parte do que faz a IA? Não, o
o que acontece? Aqui, no caso, você vai utilizar uma IA para ler aqui a sentença para classificar todas as informações dentro dos seus pedidos. O valor que você está sendo condenado, qual que é o resultado deles e tudo mais. Aqui você já pode ter uma prévia do que você vai ter que fazer? Sim. E você acelerar o teu processo interno para poder cumprir aquela decisão. Só que, vocês sabem, aquele efeito de prazo, ele conta a partir da publicação. Então, nisso daí a gente não consegue... Que o insight já gera. O insight já gera, mas provavelmente a publicação pode não sair no mesmo dia que a sentença, por exemplo. Entendi. Entendeu? Então, por isso que eles são serviços complementares, porque aí o teu prazo vai contar a partir da publicação. Vamos mostrar mais um exemplo? Bora. Então, agora, como o Felipe tinha comentado, que aumentou muitas audiências virtuais na época da pandemia, né, muita coisa assim. Então, pegamos uma audiência aqui no YouTube, vai ter um comercialzinho básico, tá, gente? A gente ignora esse comercial. Inclusive, é do concorrente. Bom, uma audiência aqui no YouTube, básica. Nesse caso, vou deixar rodando um pouquinho mais para vocês, onde tem o juiz, tem as partes, tudo certinho. Uma audiência básica no YouTube, correto? Aí está aqui. Eu vou mostrar... Opa, peraí, cadê o prompt? Está aqui. Não, minto. Primeiro a gente tem que transcrever ela, né? Exato. Eu vou subir só aqui um pouquinho, aqui deu uma travadinha. Foi. Então, eu tenho que pegar o link dessa audiência, colocar aqui na ferramenta para poder transcrever esse YouTube. Então, trazer aqui para vocês. Aqui é a transcrição da audiência. Então, consta que o ID de cada parte, então, nesse caso, o Mário Márcio, que é o juiz responsável pela audiência, ID 0, e assim por diante. Então, consta todas as informações. E a transcrição aqui embaixo como declarações. Então, consta aqui o que foi declarado por cada um. É um vídeo de 10 minutinhos, então não vou passar para vocês, né? Mas aqui mostra que o juiz Mário Márcio falou, se identificou, tudo mais, e começou a audiência. Tá, mas o que fazer com isso, né? Então, eu vou ter que fazer um resumo, como que eu vou trabalhar essas informações? Aí a gente pensou numa outra forma, posso ir seguindo? A gente pensou numa outra forma, que é... Calma aí, 394. Primeiro a gente transcreveu e depois falou, ó, dessa transcrição, faz um resumo. E temos o resumo. Deixa eu descer. Que é uma audiência de instrução, onde tem um número de processo reduzido, que era o que tinha lá no vídeo do YouTube, com o juiz da audiência, que é o Mário Márcio, a identificação das partes, então, do juiz, do advogado, que era a doutora Giovana, advogado Danilo, que ele só se apresentou como Danilo, não se apresentou no sobrenome dele, a testemunha, que era a Corina, e qual foi o tema abordado na audiência? Basicamente, foi o testemunho de Corina. Que ali falou sobre atraso no descarregamento de caminhões. Isso. Aí falou, pega o texto do testemunho dela, faz um resumo, ó, ela confirmou que havia atrasos. Então, ainda traz os tópicos. Ó, atraso no descarregamento, agendamento no CD para reduzir atrasos e não soube precisar a duração dos atrasos. Então, isso tudo, assim, um trabalho que a gente transcreveu aquele vídeo, aquele áudio, e ainda pediu para fazer um resumo onde a gente consegue pegar isso daqui e potencializar dentro do sistema para você tomar uma decisão muito mais ágil sem ter que ouvir aquele vídeo Aqueles de 10 minutos. Tá? Então, economiza o tempo do teu advogado e ele ser mais ágil, mais estratégico. Trazendo a linha do tempo aqui, ó, se eu trago os dados da inicial, se eu trago os dados da sentença, se eu trago os dados das atas de audiência, se eu trago os dados do recurso, se eu trago os dados do acórdão, se eu trago os dados de pagamento, se eu colocar tudo isso desses processos somente numa base de dados para cada cliente do ELOL segregado, a IA consegue ler tudo desses processos e responder o quê? Pelo tipo de processo, qual a probabilidade de condenação, quanto vai custar o processo, quanto tempo vai durar, sem ter que buscar uma ferramenta de jurimetria fora. A gente vai conectando cada pecinha, porque no final do dia você quer ver aquela probabilidade, a tendência, o risco,
dentro do BI. A gente vai conectando cada pecinha e trazendo esse resultado no final. Vamos perturbar um pouco mais a mente agora. Caramba, se eu sei quanto vai custar, se eu vou ganhar, quanto eu vou gastar, qual a probabilidade de tempo, eu também sei qual é o escritório que está dando melhor. Brincadeira começou a ficar séria. Brincadeira começou a ficar séria. Né? Porque a gente vai começar a conectar um pouco de tudo. Só que numa nuvem só sua. Numa nuvem privada só sua. Como é que é? Olha só. Então, o problema não é ler o legado. O problema é que o meu amigo da Oracle vai dizer, cara, manda um legado para mim agora. Eu estou querendo, mano. Vamos que vamos. Porque o legado precisa ser o quê? Processado para que seja consolidada essa nuvem, para que você comece a fazer pesquisa em cima de quê? Do legado. Agora, a pergunta é, quem vai fazer o serviço? Se vai ser o departamento jurídico, se vai ser o escritório, aí já não é mais comigo, tá? Daqui para lá. Eu só quero ajudar. Eu só quero ser o meio. O fim não é comigo. Entendem? O importante é que, assim, existem as ferramentas. Tá aí, estão nascendo todo dia para a gente. Aí eu acho que uma hora a gente vai começar a brincadeira um pouco mais profunda, né? O diferencial de cada um, para onde vamos, como vamos, o que temos para apresentar. Isso já existe hoje. Mas o que eu acho legal é o que a gente está aqui hoje vendo, onde estamos, para onde vamos, como vamos e quando vamos. Porque o caminho está se mostrando. O caminho está se mostrando. Cada vez mais a gente vai ter um jurídico, seja interno ou externo, direcionado a dados. Totalmente direcionado a dados. Agora, claro, se eu tenho budget para pegar o passado, moer os últimos 2 anos e me preparar olhando para os últimos 2 anos, ótimo. Se eu não consigo moer 2 anos para trás, mas eu começo a moer hoje, me preparar hoje, consolidar hoje, uma hora eu também vou colher o resultado. Mas a tecnologia não é mais o obstáculo. Aí a gente voltou para o quê? Para o Finance. Aí a gente voltou para o Finance. Essa é a brincadeira. Né? E aí tem outras aplicações aqui, aplicação de você estar numa audiência, olhar e falar, cara, estou numa audiência trabalhista, a testemunha é o Danilo José, vou no aplicativo lá, o que eu tenho do Danilo José depondo contra mim? Em outros processos anteriores. Mas entendem que, para isso, vocês têm que ter os dados de vocês estruturados de uma forma diferente? Porque lá no início da apresentação do Vitor, ele falou, a IA está partindo do princípio de que os dados já estão consolidados. E provavelmente os dados estão dentro de onde? Do Elol. E os que não estão, a gente consolida. O que não falta aí é robô para isso. Então, vou voltar o parabéns para o mérito, merece, viu, Marcelo, time e Oracle. Queria pegar esse ponto, até voltar para o exemplo que Cris deu de causa raiz, para ser um pouco mais prático e objetivo. Vamos dizer que a gente tem uma base de 1000 processos que estão bem classificados. Lá em que está, via humano ou não, mas também classificado a causa raiz de cada um desses processos. Aí, em termos práticos, vamos dizer que tem outros 3.000 que não estão classificados. Quais informações desse input dos 1.000 consegue extrair informação suficiente para corrigir os outros 3, ou a intervenção escritório com Elol humana para poder corrigir os prompts ou ajudar no de para fazer a limpeza dos 3.000? Se eu tenho 1.000 e eu tenho uma base de conhecimento já em cima desses 1.000, principalmente com relação às combos, a partir dali eu faço os outros 3.000. Mas eu vou ter que processar, não tem jeito. Eu preciso processar o documento. E esse é o custo. O custo, aí o pessoal Oracle pode falar melhor do que eu, ele é processamento, guarda e novo processamento de consulta. Mas aí, sem intervenção do escritório do departamento jurídico, vocês conseguem fazer isso? Não, sem intervenção. A primeira intervenção é só para montar o de para das combos que vocês têm de objeto, subobjeto, pedido. Esse é o negócio. A partir dali... Teria a primeira dúvida, que essa talvez seja mais simples da minha dúvida. A segunda, você já fez o link. Vamos dizer que não tenha ainda input nos sistemas da causa raiz da condenação.
Fundamentação utilizada sentença ou acórdão para poder condenar. Faltou apresentar o documento, ou o documento não correspondia à descrição fática, o que for, certo? Faltou isso. Então, aí é que entra o Departamento Jurídico e Escritório para poder fazer o de para, e vocês transformam isso em prompt, que será extraído as informações de uma determinada base, passa para validação e depois transforma assim a roda padrão para todos os outros casos. É mais ou menos essa dinâmica? Sim. A diferença é, se os dados vão ser processados, retirada informação e só enxertado no ELOL, e aí seja ELOL, ou no RP, vamos falar assim hoje, ou se esses dados também vão ser construídos aqui, como se fosse uma nuvem sua, tá? Ou um Big Data seu, para que a qualquer momento você possa fazer uma consulta dentro dele. Ou que eu possa até linkar. Imagina que você está entrando com um processo agora, que eu sei o objeto e subobjeto, quando você der o salvar ali, eu vou nessa nuvem, eu faço a consulta e digo, diz para mim agora, com esse tipo de processo aqui, nesse local, qual a minha probabilidade de tempo de duração de processo, de perda, de condenação, de acordo, ou seja, você vai ter todo o prognóstico na largada. E eu posso até dizer qual é o escritório que tem o melhor êxito naquela localidade. A brincadeira subiu uns degraus. Mas, de novo, para isso, não adianta a gente processar o dado e só enxertar ele como dado lógico. Eu preciso transformar esse dado em inteligente. Como? Numa cloud que eu possa fazer consulta estruturada em cima dela via IA. E aí, de novo, aí começa a brincadeira. Primeiro eu processei o documento, eu tenho que manter esse documento, esses dados salvo o tempo inteiro, e eu tenho que ter mais um custo de consulta para ficar analisando ele toda vez que eu preciso. Agora, alguém vai ter que fazer a conta se isso vale ou se não vale. Mas é o tipo da coisa que é meio igual o pré-sal, né? A gente só vai descobrir qual o petróleo que tem lá quando a gente realmente furar e ver. E se o custo para extrair é tão bom quanto o que está aqui fora, mais fácil em outros lugares. Probabilidade de perda do desfecho do processo, ele vai ser feito só com a análise do objeto e localidade, ou vai ter alguma análise com relação a documentos juntados pelo autor e subsídios? Nesse momento, tem os documentos juntados pelo autor e subsídio, mas a gente pode passar a processar o subsídio. O grande problema do subsídio é entender o subsídio. Aí a gente vai ter que entrar num projeto específico um pouco mais, né? Eu estou trazendo a coisa mais genérica. Fala, André. Mas nessa linha, talvez você pudesse fazer um rating do subsídio com base nos documentos. Você tem um checklist de quantos vieram, faz um rating daqueles 10. Esse é mais fácil, porque a gente... 9 com 9 é capaz de eu A gente só categoriza o documento, aí é muito rápido. Aí você faz um rating e talvez... Entendeu? Né, talvez Quantos dessa condenação aqui tiveram subsídios, quantos não tiveram? Subsídios ótimos são 10, eu tenho um checklist, eu fiz... Esse eu nem vou precisar da IA, por quê? Porque eu sei o documento que está tipado dentro do sistema. Você já tem um... Entendeu? Esse é mais fácil, esse é... Dos prompts, das respostas, para gerar a defesa, o recurso, como estamos? Então, vamos lá. Preciso provocar. Olha, eu vou fazer uma brincadeira, não sei se o... Não vou falar o nome do escritório, que foi até uma coisa engraçada, mais ou menos uns 5 anos atrás, quando a gente começou a brincar com rede neural e tal, e vamos de Python para lá e vamos para cá, um escritório procurou a gente, era cliente nosso, falou assim, olha, o que eu vou te pedir é uma coisa simples. Eu falei, o que é? Ele falou, eu preciso de alguma coisa que leia a inicial e que me cuspe a defesa. Pronta. E depois disso faço o recurso. Se você me der entregar isso, rapaz, eu vou ser teu cliente a vida toda. Aí eu falei, olha, se eu tivesse isso, eu teria um monte de cliente aqui para atender e não estaria conseguindo dar conta, porque é onde todo mundo quer chegar. Né? Não tem dúvida disso. É onde todo mundo quer chegar. Hoje, você extraiu os dados da inicial, dependendo do que venha de subsídio. E aí, quando eu falo dependendo do que venha de subsídio, eu vou dar um monte de exemplo. Porque eu posso ter um subsídio que ele é uma base de texto, eu posso ter um subsídio que é uma base de imagem, mas textualmente eu consigo fazer uma interpretação, mas pode ser que eu tenha uma tela preta lá de um empréstimo consignado. E aí o negócio é mais complicado. Tá? Mas a IA conseguiria ler esse subsídio.
A IA ela consegue pegar vários documentos e entregar o subsídio montado. Então, se eu conseguir gerar, eu consigo interpretar. Agora, pegar a extração da inicial, pegar o subsídio e pegar um modelo de defesa em cima de um gerador de documentos, nós não temos esse projeto pronto, mas eu não vejo dificuldade. Por isso que eu acho que o diferencial aí é como o departamento jurídico, que é o teu cliente, vai te entregar esse subsídio. Né? Quanto melhor ele vier, melhor a chance da gente ter uma defesa com 90%, 99% de acurácia lá. Né? 100%, eu sempre vou dizer, não existe. Eu não confio em 100%. Porque eu acho que todo o processo ele tem que ter pelo menos uma revisão, nem que seja por amostragem. Eu faria uma revisão de amostragem sempre, do meu ponto de vista. Tá? Aí eu acho que talvez seja um pouco da minha insegurança de formação jurídica. Mas que realmente você tem um carro da Red Bull, você tem. Dá para fazer, né? Dá para ganhar. E nem precisa ter o Verstappen. Né? Viu? Oracle Red Bull, tá vendo? Mas o pezinho do Vieira fica ali assim, ó. O pezinho do Vieira tá ali assim, se coçando. Daqui a pouco ele vem aqui, pô, meu, é Oracle Red Bull Racing, porra. Bom, o pessoal que também está online, tem algumas perguntas, né, Cris? Tem? Vamos lá. Vamos deixar a Bruna perguntar primeiro, a gente já volta para a pergunta online lá. Vai ser rapidinho, tá? Prometo. Mas vão ser 2 perguntas. Advogado nunca dá nada de graça, assim, fácil. A minha é menos ousada que a dele. Se ela consegue extrair todos esses dados de todos esses documentos, inclusive prever o risco, dá para jogar tudo no meu relatório de fechamento? A resposta ela virá de uma forma resumida. Essa IA agora vai resumir. Porque se a IA ela pegar toda a fundamentação... Aceito resumido, né, tudo bem. Quando você fala de relatório de provisionamento, eu acho que a gente poderia passar uma semana aqui conversando. Porque se tem uma coisa que o ser humano do jurídico ou do financeiro ele é extremamente criativo, é quando você fala do relatório de fechamento. Podem rir, porque assim, a gente sabe que não é fácil. Né? E eu sei que aí, não estou aqui para discutir nada, né? Mas a gente tem situações que o relatório de fechamento são super simples, e a gente tem situações que o relatório de fechamento são super complexos. Então, eu acho que essa resposta ela depende de um projeto que vai amadurecendo de acordo com a complexibilidade do que a gente vai ter que entregar. Agora, de fato, se ele vai analisar, ele pode colocar o risco lá. Ó. Você tem essa probabilidade dessa perda desse valor. Só que aí você vai começar, de repente, com um outro modelo de negócio que vai conflitar, que é o que você já tem hoje. Tá, mas acontece que, para esse pedido, eu quero manter 30% de probabilidade. Por quê? Porque é o teu histórico, você trabalhou ali até agora. Imagina que você coloca uma IA e ela começa a mudar o teu provisionamento todo. 30 segundos depois, alguém do financeiro vai lá e vai falar, meu... Deus me livre. IA é rua, né? Então, é muito sensível. Eu acho que assim, é um desafio, é um futuro, mas eu acho que hoje teria que ter uma curva muito grande ali de adoção para essa tecnologia funcionar. A última pergunta, rapidinha. Eram 2. Ela consegue comparar 2 documentos para me dar um dado? Por exemplo, ele fez a pergunta ali do prazo. Aí você respondeu, depende da publicação. Não. E se eu jogar a inicial e a certidão de publicação, ela vai me devolver já com a data do meu prazo? Ou posso jogar a inicial, a publicação e a tabela de feriados daquele tribunal para ela calcular qual vai ser a data? Mas é justamente isso, por isso que eu falei que a gente tem serviços complementares. Porque o nosso serviço de insight já faz isso. Então, eu não vou acabar utilizando um serviço para fazer 2 coisas que um outro serviço já faz. Então, hoje, o nosso serviço de insight já pega a publicação, já lê todos esses dados e te entrega, inclusive, como tarefa dentro do sistema. Classificado, tudo certinho. Tá? Agora, entre comparação de 2 documentos, a gente pode trazer para um outro viés, como vou comparar 2 contratos ou comprovante. A gente está no desenvolvimento dessa feature também. Tá? Bom, Obrigada, gente. No canal web a gente teve uma pergunta relacionada se a interação com a IA vai ser pelo Swagger. Não. A gente só trouxe aqui para mostrar para vocês como a máquina roda
por detrás dos panos, tá? Vocês vão ver tudo já classificado dentro do sistema, tá? A intenção é que vocês recebam tudo pronto. Cara, eu vou usar a minha desculpa de não advogado para fazer uma pergunta de dados. Pensa que, assim, todo esse dado coletado, ele vai ser coletado por uma IA, mas ele vai ter uma camada depois de validação de um ano para ver se vai estar entrando certo. E você vai estar trazendo dezenas de law fields ou campos a mais que provavelmente meu sistema não tem. Imagina que eu quero treinar a minha IA para criar depois o modelo preditivo, eu teria que automaticamente reprocessar minha base inteira, uma vez que ela vai estar treinada com poucos dados, eu falar, isso está certo, reprocessar minha base inteira para obter os mesmos dados para depois eu conseguir um modelo preditivo de qualidade. Faz sentido isso? Tipo, eu ter o modelo treinado, voltar minha base inteira para reprocessar, e mesmo assim na captura eu falar, cara, isso faz sentido, isso não faz, por exemplo, prazo. Não capturou, então vou mudar a pergunta, eu sempre vou ter um trabalho de reprocessamento. Quando a gente for trabalhar com a implantação desse projeto dentro dos clientes, principalmente nos campos que são mais inerentes ao negócio, a gente sempre vai ter que ter um tempo de maturidade do prompt. Tá? Por quê? Não é só escrever a instrução e ele já vai sair trazendo tudo. Não, a gente vai ter que modular ele, testar, ver se esse prompt está trazendo o dado aceitável. Não, ainda preciso trocar algumas palavras, preciso passar mais instrução. Eu quero esse dado resumido, mas eu quero também ele com a prova textual. Então, a gente vai modulando ele até você falar ok, e aí a gente começa a entregar ele dentro do sistema. Agora, quando a gente fala de base histórica para montar preditivo, isso é uma discussão minha e do Marcelo, de alguns pontos, que eu acredito que você pegar hoje dados históricos, você tem dois problemas. Primeiro, você vai ter que reprocessar sua base inteira para poder preencher os campos que não tem. Isso é um custo alto. E segundo, é o viés. Porque hoje, se a gente olhar no mundo jurídico, o quanto de reforma teve nesses últimos anos e o quanto de sentenças que foram revistas, se você pegar e encher a tua base de viés do passado, o quanto a curva de aprendizado para ela mudar uma tendência de resultado num processo, o quanto ela vai demorar para mudar. Vai demorar o mesmo quanto o dado novo for quantitativamente relativo ao dado antigo. Então, dependendo do que você quer, não vale a pena você reprocessar o teu passado inteiro. Vale a pena você pegar, sei lá, últimos 1 ou 2 anos e focar no que vem no dia a dia. Fazer o que vem no dia a dia, já entrar com os dados corretos para que ele possa ter esse ramp de mudar o teu viés de decisão de forma mais rápida e acompanhar o que está acontecendo hoje. Ser uma tendência mais viva e mais de acordo com a realidade do que a gente está vivendo, entendeu? Então, a gente tem uma discussão em relação a isso, dessa forma que eu penso, mas assim, dá para se fazer dos dois jeitos? Dá. A gente precisa ver qual que é o teu grau de maturidade no conhecimento da tua base para a gente definir qual que é o melhor modelo para você. Pessoal, obrigado. A gente vai trazer novas features. Tá? O nosso próximo passo é trazer uma feature de um agente negociador. Tá? Não é um chatbot. Se chamar de chatbot, o pessoal bate em nós, viu? E a gente tem até a ideia de liberar essa feature para vocês testarem e irem testando. Né? Tipo, vocês sobem uma inicial e vocês vão ser o advogado do autor, que vão ser abordados para negociação. Então, a gente tem a ideia de testar isso com alguns de vocês, para que vocês testem desde a parte de alucinação e etc., se sintam à vontade, porque não é um chatbot. É um negócio diferente. Tá? Eu acho que nossa missão aqui é continuar inovando, trazendo soluções para vocês. A gente sabe que, independente da cadeia, seja departamento jurídico, escritório, Lawtech, Legaltech, a cada ano o custo fica mais apertado, a cada ano a necessidade traz que a gente seja mais efetivo, que a gente seja cada vez mais apertado para entregar resultado, e aí o resultado ele vem em forma de resultado de valores de condenação, ou ele vai vir em forma de resultado de corte de investimento honorários para que seja cada vez mais performático.
A regra do jogo é essa, pelo menos há 25 anos que eu estou nesse mercado aí, é o que eu escuto todo ano. E a gente vem fazendo isso com tecnologia. Sem a tecnologia, eu não sei como fazer. De novo, só se a gente voltar para a Índia. Que me fiquem chateados os indianos, mas assim, o custo de vida lá está melhor, né? O quebra-capte, etc, o pessoal de TI aí que pode ajudar a gente. Então, nossa missão aqui é tentar trazer para vocês o que tem de mais tecnológico no mercado, para que vocês entendam, vejam como aplicar isso dentro de casa e como obter esse resultado. Daqui a pouco a gente quer também que passe a IA e já faça toda a parte tributária, entendeu? Já coloque lá as datas próprias, já coloque os índices próprios, né? Separe a multa do valor principal, né? Não vai ter mais IPTU sendo atualizado no mesmo ano. Então, assim, a ideia é a gente chegar lá. Mas a próxima filtro será um agente negociador. Pô, o que a Elol pretende com esse agente negociador? O que a Elol pretende é tirar o humano da frente dessa negociação. O que o Elol pretende é que, do RP para o agente negociador, o que volte já seja ou um protocolo, ou no mínimo uma minuta assinada para ser protocolada. É nisso que a gente está trabalhando, e a próxima entrega vai ser essa. Tá? Porque a gente enxerga que isso é um dos maiores custos dentro das operações. Estejam elas no departamento jurídico, estejam elas dentro do escritório. Aí, para a gente, ou esteja dentro de uma outra Lautec. Para a gente não importa. O que importa é o processo de inovação, de tecnologia, de melhorar custo, de melhorar performance, de trazer inovação para vocês. Queria agradecer muito aos que aqui puderam estar, aos que online também estiveram com a gente. Obrigado, pessoal. Tá bom?